Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve. Mais uma vez aqui com uma breve palavra, com uma palavra vindo direto do céu do Senhor, e que o Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, direto aos nossos corações, sempre por intermédio da sua palavra. Peço desde já que curtam, compartilhem e comentem. Dessa forma nós podemos alcançar mais vidas juntos. Bora lá? Para mais uma palavra. O texto de hoje na verdade, de apenas um versículo, encontra-se no livro do profeta Ezequiel. Quero ler com vocês o capítulo 42, verso 1, diz assim, ó: Então o homem me levou ao pátio do templo, passando pela porta norte. Entramos no pátio externo e chegamos a um edifício, com salas junto à parede do pátio interno. Glória a Deus, irmãos. O profeta Ezequiel é um homem bastante espiritual e eu gosto dele. Eu já falei isso para vocês, aos irmãos que me seguem aqui há mais tempo. Eu creio que dos profetas do Antigo Testamento, junto com Isaías e Jeremias, talvez um dos mais espirituais, com as visões de às vezes com a dificuldade muito grande de interpretação. Mas aqui ele está num passeio com o Senhor está mostrando a obra dele. O Senhor mostra o que faria. Primeiro ele dá uma visão, ele começa dando uma visão em Ezequiel 37 do Vale dos Ossos Secos, que fala de restauração. E chega em outras visões, em outras palavras que ele dá, e no capítulo 40 até o 46 ele dá a planta de um prédio. O detalhe é que essa planta desse prédio, desse edifício, desse templo, se fosse construída pelos arquitetos, pelos engenheiros, pelos construtores, seria impossível, porque as medidas, elas humanamente são impossíveis de serem encaixadas ou de formar alguma estrutura. Isso é Deus mostrando ao profeta que ele deliberadamente escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as que são sábias. E nessa jornada para dentro desse simplesmente desse templo, mostra para nós o templo que somos nós, ou seja, onde o Espírito Santo faria morada. Seria a glória da segunda casa, segundo Ageu, capítulo 2, versículo 9, sendo maior do que a primeira. Não pela sabedoria humana, não construído pela sabedoria humana, mas pela sabedoria de Deus. E fala, logicamente, de uma obra de Deus. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse versículo. Fala assim, ó: Então o homem me levou ao pátio do templo. Irmãos, desde o capítulo 40 até o 41, ele vai começando mostrando o interior do templo primeiro. O homem aqui em questão é um anjo que pega ele pela mão e vai passeando com ele até chegar no rio de Deus, para fora do templo, no capítulo 47, que fala das águas purificadoras. Mas essas primeiras visões do capítulo 41 do 40 e 41 se referem à obra que o Senhor faz em nós, o interno. Deus é assim, irmãos, às vezes nós não percebemos, mas Ele está trabalhando em nosso interior. Eu quero repetir, meu irmão, Deus está trabalhando no seu interior. Primeiro internamente, para depois se refletir externamente, porque só internamente, para entender aquilo que é eternamente, aquilo que é eterno, são coisas que ele já depositou, dons, são capacidades, são coisas que são despertadas normalmente ali no meio da dor, que nós jamais imaginamos que estava lá, mas o Senhor sabia que estava lá. Por quê? Porque foi Ele mesmo que te criou. Então Ele conhece nós, Ele leva o profeta para esse passeio, e aqui a palavra fala: então o homem levou ao pátio do templo. E eu quero declarar, meu irmão, eu quero declarar que depois que Deus concluir a obra ali interna, Deus vai te levar para o pátio, Deus vai te levar para fora, Deus vai te levar para o pátio, irmão. E um dos nossos nomes como seguidores de Cristo é a igreja, que na etimologia da palavra significa chamados para fora. Deus vai te levar para fora, meu irmão. Ele vai te mostrar o que Ele está fazendo quando começar a aparentar. Fica tranquilo, meu irmão, fica tranquilo. Talvez você esteja passando pelo processo nesse momento e Deus está trabalhando no seu interior, mas eu quero profetizar. Deus vai te levar para fora. Talvez Deus te leve para o exterior, talvez Deus te conduza a grandes viagens, mas Deus vai te levar para fora. Em João capítulo 20, no versículo 21,
Jesus ressurreto aparece para os discípulos e diz assim, ó, novamente disse Jesus, paz seja com vocês. E quando essa obra interior estiver feita, irmão, é exatamente isso que você vai sentir, uma paz enorme, que nada conseguirá te tirar dela mais, porque a sabedoria edificou a sua casa. A sabedoria então lhe diz que a paz, se nós perdemos a nossa paz, custa muito caro. E ele fala, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E a palavra enviar, ela significa destinar, ou seja, Deus vai te levar para fora, vai te conduzir a um destino. Depois que estiver pronto, meu irmão, suporte esse processo, deixa o Senhor fazer. Olha, a palavra continua falando assim, ó, passando pela porta norte. E você pensando, né, irmão? Você pensando, né, minha irmã? Que Deus ia te levar de qualquer jeito. Vai passar pela porta. Aonde foi humilhado, aonde foi envergonhado, aonde foi afrontado, vai passar com o nariz em pé, vai passar pela porta, porque é Deus que te dará acesso. E esse aqui, conforme Apocalipse 3, versículo 7, fala que tem as chaves de Davi. A porta que ele fecha, ninguém abre, mas a que ele abre, ninguém fecha. Deus te dará acesso. Deus te dará acesso. É Deus que vai abrir a porta. Não vai passar por qualquer lugar, não vai passar pelo telhado mais, não vai passar pela janela, não vai passar pela porta dos fundos, como um serviçal que o dono da casa não quer que seja visto. Não, vai passar pela porta, vai passar pelo acesso, a porta norte, que é a porta principal. Então acredite, irmão, acredite que Deus lhe dará acesso. Deus lhe dará acesso justamente a lugares que você nem imaginou que ia chegar. E nesses lugares o Senhor vai abrir uma maravilhosa porta, porque Ele mesmo é a porta. Em João, também no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, o Senhor se declara, Ele fala, eu sou a porta. E quem entra por mim será salvo. Nesse momento aqui, irmão, nesse momento aqui que Ele já trabalhou em nosso interior, a certeza de salvação já vai começando a tomar conta do nosso coração, porque nós percebemos o quanto somos amados, o quanto demorou para limpar o nosso coração, limpar o nosso interior, limpar o interior do copo. Mas nesse momento nós temos uma plena convicção de que a missão será concluída e a salvação vai chegar. Então ele fala, entrará e sairá e encontrará pastagem. Ele está falando das ovelhas. Logicamente ele está falando daquilo que é a provisão para as ovelhas. Então eu creio que passar pela porta externa se refere a uma área da sua vida que precisa de provisão com urgência. Mas eu quero declarar que você não passará de qualquer jeito, passará pela porta. E pela porta norte. Olha, a palavra fala assim, ó, entramos no pátio externo. É impressionante isso, porque ele fala entramos, como na verdade deveria ser sair. E essa ideia de entrar é porque, irmão, é porque quando nós entramos, nós temos a impressão de que nós estamos chegando em algum lugar. Ele está saindo do interior para o exterior. Vocês concordam comigo que ele estaria, o certo seria falar, saímos para o pátio externo? Ele falou, não, entramos para o pátio externo, porque ele está querendo dizer, ser bem simples nas palavras, que nós chegaremos. Você chegará, meu irmão. Você chegará, minha irmã, a lugares que jamais imaginou. Deixa o Senhor fazer essa obra. Deixa o Senhor ser Deus na sua vida, porque Ele quer te levar a lugares que você jamais imaginou, lugares em que seu coração se alegrará muito. Mas não se esqueça, jamais, que foi Ele que fez a obra. Ele faz questão de que esses lugares que você vá, você conte a história. Em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus diz para os discípulos, mas receberão poder do Espírito Santo, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então tem um tempo que o céu desce na terra, que o céu toma conta da sua casa, que o Espírito de Deus vivo vem direcionar os nossos passos, e nos tornamos como filhos do vento, não sabemos de onde viemos, da onde ele vem, nem para onde ele vai. Mas de uma coisa eu tenho certeza, se esse Espírito é o Espírito de Cristo, uma coisa eu tenho certeza, se Ele destinou um lugar, lá nós chegaremos. Então nós chegaremos a lugar que nós nunca imaginaremos. E a palavra fala, serão minhas testemunhas, daquilo que viu e daquilo que ouviu. Agora presta atenção, ele fala, em Jerusalém, em toda a Judéia
Samaria e até os confins da terra. Jerusalém, irmãos, é onde eles receberiam a dádiva, a promessa, onde eles ali teriam um cumprimento da promessa. Então, quando começar, não pule etapas. Comece a partir de Jerusalém. Comece dando testemunho na sua casa. Comece dando testemunho primeiro no seu trabalho. Comece dando testemunho na sua comunidade. Comece dando testemunho primeiramente na sua família, nos que estão perto. E aí depois ele vai começar a enviar para lugares mais longe, Judéia, Samaria e, irmão, não tem limite, porque é até os confins da terra. E quando nós falamos de obra missionária, as pessoas logo pensam, né, de sair do país logo. Não, o Senhor quer que você vá devagar, vá curtindo tudo aquilo. Deixa primeiro aquelas pessoas que zombaram, que desacreditaram ver você. Deixa aquelas pessoas te chamarem de bêbado ali na frente, mas o poder do Espírito Santo logo ali na frente vai operar por meio da sua voz, e aqueles que estavam caídos vão se levantar e se sentir encorajados. Pessoas que estavam mortas vão vir para a vida, tudo pelo poder do Espírito Santo. Olha, ele fala assim, ó, entramos no pátio externo, irmão. Entramos no pátio externo. Então entenda que você vai entrar. E olha, a palavra fala o seguinte: e chegamos a um edifício. Chegamos a um edifício. E o edifício fala justamente de uma obra, irmão, que está finalizada. Se o edifício em si, ele pode ser chamado de edifício só depois de finalizado, porque senão antes seria uma construção, seria esse o nome, um construto, mas não, está finalizado. Eles chegaram a um lugar, e esse lugar era um edifício, uma obra finalizada do Senhor, uma obra em que o Senhor terá muito orgulho, e você também, meu irmão. Então eu quero declarar sobre a sua vida que aquilo que Deus começou, Ele certamente terminará, porque não há projeto inacabado no céu. Quando o céu começa, esse sim, Ele vai terminar. E eu não sei o que Ele começou, meu irmão. Eu não sei o que Ele está fazendo na sua vida, minha irmã, mas de uma coisa eu tenho certeza: se essa obra é de Deus, certamente ela será finalizada, e certamente no final terá promessas. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz para nós que aquele que começou, é Paulo falando, estou convencido, e convencimento só tem quem anda com Jesus, quem anda com os pensamentos no alto, quem anda olhando para o céu. Estou convencido que aquele, então entenda, irmão, essa obra não é de qualquer um, é daquele, aquele é Deus, e ele não tem obra inacabada, aquele que começou. Então começou, irmão, começou a boa obra. Essa obra, irmão, embora em muitos momentos, como todas as demais obras que nós presenciamos, você já presenciou uma obra dentro da sua casa? A bagunça, a sujeira que faz. Normalmente tem uns trabalhadores que não são muito assim com a nossa cara, não é verdade? Que não vai muito com a nossa cara, e nós temos uma dificuldade ali, mas a obra é boa. Ela não é uma má obra, porque ela é do Senhor em sua vida, e essa obra ela é na sua vida, não é do seu irmão, não é na vida da sua mãe, do seu pai, do seu pastor, do seu namorado, da sua namorada, do seu marido, do seu filho. Não, essa obra é na sua vida. Ele vai terminar, irmão, antes de Cristo Jesus. E antes de Cristo Jesus, irmão, fala justamente antes do cumprimento da promessa. Então eu quero declarar com toda a convicção do meu coração, de que flui do Espírito Santo, que essa obra será sim finalizada. E a palavra fala assim, ó, para terminar nesse versículo: com salas junto à parede do pátio interno. Ou seja, irmão, tem um pátio interno e tem um pátio externo. O pátio interno fala justamente do interior, aquilo que os outros não viram. Então tem uma sala, como se fosse um lugar de visita, como se fosse um lugar propício para recepcionar as pessoas, talvez aquilo que as pessoas conseguem enxergar. E isso é o que Deus faz. Por isso muitas vezes Ele nos isola, irmão. Por isso muitas vezes o deserto. Mas acredite, quando esse deserto terminar, a lapidação que o Senhor começou, primeiro internamente, ou seja, primeiro em nós, depois
será através de nós, primeiro internamente, porque só internamente nós entenderemos aquilo que é o eternamente, só internamente que nós conseguimos visualizar aquilo que ele já depositou dentro do nosso coração, toda a força, todos os dons, todo doreia, toda a explosão que há, que vem sendo ativada por meio do Espírito Santo. Mas ali haverá salas, e a sala fala de um lugar, irmão, de um lugar onde as pessoas ficam observando ou esperando algo para chegar a um determinado lugar. É uma sala, é um lugar também de acesso, mas um lugar que nós propriamente ditos podemos ter o propósito com somente a observação. Então Deus mostrará através de vocês, através dessas salas, o interior. O interior está conectado no exterior. Eles não verão, conseguirão discernir, porque o homem espiritual, ninguém o discerne, como Paulo vai dizer, mas eles verão que há algo diferente através dessas salas. O Senhor sabe como fazer e deixa o Senhor fazer a obra, e quando fizer, a palavra é justamente essa, porque terão a oportunidade, irmão, a oportunidade de trabalhar como agentes do reino. Em Mateus capítulo 16, o Senhor conta ali, pergunta aos discípulos, na verdade ele não conta, ele pergunta aos discípulos como é que as pessoas o chamavam. Eles falam, uns chamam de João Batista, outros de Jeremias, e outros mesmo até de Elias. E vocês, a quem dizem que eu sou? E Pedro, num súbito impulso de revelação vindo da parte do Senhor, diz: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele: Feliz é tu, Simão, filho de Bar-Jonas, porque não foi nenhum homem que te revelou isso, mas sim o Pai. E aí ele declara algo que é justamente porque Pedro sofreu ali algo, uma transformação na mente, a qual foi capaz de descortinar, ou seja, ele passou das trevas para a maravilhosa luz. E no versículo 16, no capítulo 16, versículo 18 de Mateus, ele fala: E eu digo a você, é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la, ou seja, as portas do inferno não poderão vencê-la. E nós somos chamados a ir para fora, irmão. Então nessa sala, nos lugares exteriores, eles terão contato com o seu interno, então eles não poderão ver, não poderão vencer. Mas a palavra fala: eu darei vocês a chave do reino, o que ligar na terra terá sido ligado no céu, o que terá sido desligado na terra terá sido, o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. O que Jesus está falando, irmão? Que aquilo que nós unirmos em propósito com a palavra de Deus por meio da nossa vida será unido ao céu. É uma boa chance de profetizar e uma boa chance também de expulsar todo o mal do meio de nós. Para ligar, irmão, são coisas boas. Nós ligamos a nossa família, nós declaramos palavras, profetizamos, ligamos no céu. E para desligar, desligamos toda a mágoa, toda a falta de perdão e tudo aquilo que não procede de Deus. Lembrando que a nossa luta nunca foi contra carne e sangue, e sim contra os espíritos maus. E nós teremos o poder que vem do céu para completar também, através de nós sermos essa porta de salvação para nós e para nossa casa, primeiro internamente e depois externamente. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve meditação. A paz do Mestre esteja com todos, até uma próxima. Tchau, tchau.